Botafogo e Racing fazem o jogo pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Nosso técnico Franklin Carvalho vai persistir com os erros de escalação? E o Botafogo, por sua vez, vai conseguir reconquistar os pontos que perdeu na primeira rodada jogando em casa contra o Caracas? Bem, esses são os assuntos do dia. Antes de comentá-los, eu peço para que você deixe o seu like, curta aí o vídeo, se inscreve também no nosso canal. Se já for inscrito, ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Pois é, meus amigos, Botafogo e Racing se enfrentam às 19 horas desta quarta-feira, jogo lá na Argentina, lá no El Cilindro, só que dessa vez sem torcida, né? O Botafogo vai jogar contra o Racing com uma punição, né? O Racing tem uma punição imposta pela Conmebol. O Racing perdeu 3 manos de campo. Na verdade, não foi um mano de campo, foram jogos sem torcida. Então, são jogos de portões fechados. Ou seja, o Racing vai jogar todos os jogos dessa primeira fase, né, dessa fase de grupos da Sul-Americana, todos os jogos sem torcida, todos os jogos com portões fechados. Eles levaram uma punição de 3 jogos, como cada time joga 3 jogos em casa, né? Todos os jogos dessa primeira fase, dessa fase de grupos, o Racing vai jogar sem torcida. O que pode ser benéfico pra gente, né? Geralmente lá, o clima lá no El Cilindro, né? Lá em Avejaneda, é onde o Racing joga, geralmente é um clima bem hostil, bem difícil jogar lá. O Botafogo já jogou lá o ano passado, quando fez a final da Recopa contra eles, né? Acabou perdendo por 2-0. Então, é sempre bem difícil jogar lá, então pra gente é benéfico, né? Jogar sem torcida pode ser um elemento a mais para nos ajudar, né, nessa fase aí meio complicada, essa fase de transição do Rodrigo Belão para o Franklin Carvalho, que tem chegado, tem feito algumas mudanças e não tem sido bem aceitas pela torcida, né? Até porque como o Rodrigo Belão conseguiu criar ali uma consistência, uma solidez e conseguiu implementar 2 vitórias seguidas contra Mirassol e Vasco, né? A torcida esperava que o Franklin Carvalho pegasse esse fio da meada e que conseguisse manter esse resultado. Só que infelizmente, quando o Franklin Carvalho assume, são logo 2 empates seguidos. O Botafogo que não empatava, né? Era um time que ou vencia ou perdia nesse meio de ano. E agora acaba que tem 2 empates seguidos. Na estreia contra o Caracas pela Copa Sul-Americana, um resultado surpreendente, porque o time do Botafogo é muito superior ao time do Caracas. O time do Caracas ele é um time de meio de tabela para baixo no campeonato venezuelano, é o 11º colocado do campeonato venezuelano, e o Botafogo conseguiu empatar em casa, né, sem trazer muitos perigos ao goleiro venezuelano, ao goleiro do Caracas. E depois, logo em seguida, quando a gente achou que ele aprenderia com os erros, ele tem um novo empate, agora dessa vez contra o Coritiba, em casa também, pelo Campeonato Brasileiro. Então, ou seja, 2 jogos em casa, 2 jogos que a gente poderia ter vencido, e dessa vez o Botafogo empatou esses 2 jogos, deixando ali um pouco de balde de água fria, né? E agora nós temos 2 jogos fora de casa. Tem o Racing pela Copa Sul-Americana e depois a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Detalhe, vão ser 2 jogos também seguidos com a Chapecoense, um fora de casa e um em casa. Só que um pelo Campeonato Brasileiro e um pela ida da Copa do Brasil. Então é muito importante que o Botafogo entre, né, numa parte boa nesse momento da temporada, porque a Copa do Brasil é muito decisiva. Um jogo ruim e você está fora, joga um campeonato importantíssimo fora, como é a Copa do Brasil. Então o Botafogo precisa se acertar, o Franklin Carvalho para de errar essa escalação, né? Ele precisa parar de errar, né? Ele pega ali uma base do Rodrigo Belão, entre em contato com a comissão técnica, né? Conversem nos treinamentos, entrem num consenso e coloque um time em campo que seja, né, dominante, que consiga aproveitar as oportunidades criadas e seja objetivo. O Botafogo tem muito, né, o poder de ficar com a bola, consegue ali reter a bola com algum certo entrosamento com passes, só que não passa disso. O Botafogo não consegue atacar, não consegue chutar no gol adversário, não consegue fazer o goleiro adversário trabalhar, não consegue fazer o goleiro adversário sofrer, ser o melhor em campo, enfim, né, sujar o uniforme, não consegue. O Botafogo simplesmente fica com a bola, né, mas não consegue ter penetração, não consegue ser incisivo, não consegue ser objetivo e chutar ao gol. Quando chuta, é sem precisão, é longe do gol, é de uma maneira atabalhoada, né, ou então erra antes, erra numa troca de passes, erra num drible numa ponta, que os pontas não conseguem também ter agressividade para dentro da área. Enfim, então o Franklin Carvalho tem esse meio de semana agora para corrigir. Treinamentos, segunda-feira, terça-feira, jogo na quarta-feira. O Botafogo deve viajar na terça-feira de noite para a Argentina para esse confronto contra o Racing. Fica na expectativa de qual time o Franklin Carvalho deve mandar a campo para o jogo contra o Racing.
né? Porque, a princípio, muito vem se criticado a escalação do Franklin Carvalho. Nos dois jogos, contra Caracas e contra o Coritiba, o Botafogo melhorou no segundo tempo com as substituições, né? Ou seja, nota-se que ele errou no primeiro tempo, nota-se que ele errou nas escalações de início, né? Rodrigo Belão vinha mantendo um time com 4-1-4-1, né? Onde esse Alan dava uma consistência defensiva nesse 1 à frente dos 4 primeiros, né? E depois uma linha com 4, só que essa linha com 4 com 2 volantes, que era Danilo e Edenilson. O Franklin Carvalho acabou com esse 4-1-4-1. Ele começou a jogar no 4-2-3-1, onde esses dois, né, são volantes que vão e voltam, sem aquele 1 de proteção, que antigamente era feito pelo Gregory e agora o Rodrigo Belão estava fazendo com o Alan. E, de certa forma, até deu uma preenchida ali na defesa do Botafogo. Só que nesses dois jogos, o Botafogo ficou muito exposto, ficou muito suscetível a contra-ataques e tomou gols assim do Coritiba, né? Contra o Caracas não, porque o Caracas realmente era muito fraco e não conseguia sincronizar um ataque perfeito, um contra-ataque perfeito, melhor dizendo, para que conseguisse sair o gol. O gol do Caracas foi feito de bola parada. Escanteio na área, a defesa afastou mal, na entrada da área, o atacante pegou, dominou e bateu de chapa no canto do Raul. Já contra o Coritiba, o Danilo erra uma saída de bola, tem um contra-ataque ali originado, joga uma ponta na ponta esquerda, joga uma bola na ponta esquerda, onde o Vitinho não estava bem posicionado, porque ele estava atacando, né? E aí sai o gol do Coritiba. Ou seja, o Botafogo é montado nesse 4-2-3-1, onde esses 4 aqui ficam os dois zagueiros, os dois laterais muito ofensivos, o Vitinho pela direita e, nesse caso, naquele momento, era o Johan Hernandes pela esquerda, e os dois volantes que vão e voltam o tempo todo. Então, Medina saía, Danilo saía. Então, os dois volantes saem, os dois laterais saem, só ficam os dois zagueiros expostos. E foi dessa forma que o Coritiba chegou ao gol do Botafogo. No segundo tempo, ele dá uma remanejada, coloca o Edenilson em campo e o Edenilson dá um equilíbrio melhor. Então, lá, como o jogo é contra o Racing fora de casa, embora sem torcida, seria interessante que ele colocasse o Edenilson na equipe para reequilibrar esse meio de campo. E aí, Danilo e Medina talvez não fosse a dupla de volantes ideal quando o Botafogo joga nesse 4-2-3-1, porque os dois são muito bem com a bola nos pés, mas perde esse poder de marcação, perde esse poder de combate e o Botafogo fica muito exposto. Então, ou o Botafogo volta para aquele 4-1-4-1, com o Alan dando aquela cobertura defensiva, com Danilo e Medina à frente, ou até mesmo o Edenilson. Na minha opinião, hoje tem performado melhor, tem entregado melhor, tem sido mais objetivo o Edenilson em campo. O Medina, ele é bom tecnicamente, né? Mas ainda talvez não encontrou o seu melhor posicionamento em campo junto com os outros atletas. Se joga Danilo e Medina juntos, embora sejam a dupla de volantes ideal, a melhor tecnicamente falando, o Botafogo fica muito exposto. Então é um cobertor curto. Ou você coloca o que tem de melhor tecnicamente e descobre a defesa, ou você cobre a defesa e tira o que há de melhor tecnicamente, né? Ou você cobre a cabeça, ou cobre o pé. Ou cobre o pé, ou cobre a cabeça. Então, nesse cobertor curto, o Franklin Carvalho tem que chegar a um denominador comum, tem que chegar ali a um equilíbrio, né? De conseguir dar assistência ao setor ofensivo e também não abrir mão da defesa, né? Até porque o Botafogo vai jogar fora de casa. E fora de casa, a gente sempre precisa ter ainda mais, né? Redobrar a atenção com o sistema defensivo. Então, eu, se fosse o Franklin Carvalho, nesse momento, né, tentaria não colocar esses jogadores tão em evidência assim. Outro detalhe importante, tem o retorno do Ferrarese. Por quê? Porque no Campeonato Brasileiro, o Ferrarese ficou de fora pelo limite de estrangeiros. Foi assim que o Franklin Carvalho eliminou a sua não entrada em campo e não ser nem relacionado no banco de reservas. Já na Copa Sul-Americana, o limite de estrangeiros não existe. Então o Ferrarese pode voltar à equipe e, se eu fosse ele, colocava o Ferrarese de titular no lugar do Bastos, que hoje, embora esteja apto fisicamente, não está tendo aquele volume de jogo, aquele tempo de bola necessário que é suficiente para conseguir desarmar os adversários, né? No segundo gol do Coritiba ficou claro, um vídeo viralizou aí do Bastos dando um bote totalmente errado no meio de campo, gerando um lançamento para o segundo gol do Coritiba. O Vidalba erra, o Vidalba realmente foi muito mal na jogada, mas antes disso o Bastos sai de uma maneira atabalhoada e gera espaço para o lançamento. Então, hoje o Ferrarese talvez esteja em melhores condições. Então, eu entraria com Vitinho pela direita, Ferrarese e Barbosa no meio, né, na dupla de zaga. E na lateral esquerda tem que ver se o Alex Telles vai ter condições de jogo.
Se não tiver condições de jogo, o Johan Hernandes também não pode, porque pela prática da concussão que ele teve no último jogo, né, teve ali um choque de cabeça, o qual ele foi substituído por conta disso, o protocolo recomenda de que o jogador fique fora do próximo jogo. Então o Johan Hernandes não pode jogar esse jogo, deve jogar então o Caio Roque, se o Alex Telles não tiver realmente condições de jogo. No meio de campo, eu colocaria Alan de primeiro volante para dar uma consistência defensiva e mais à frente eu colocaria Danilo e Edenilson. Danilo um pouco mais pela direita, onde ele sempre corta para dentro e chuta com muito perigo. Fez gol assim contra o Coritiba, né, partindo da direita, cortando para dentro e chutando cruzado. E o Edenilson pela esquerda, fazendo essa ida e volta, esse box-to-box que o pessoal mais moderno hoje chama, né? Então, esse trinco aqui, dando uma consistência defensiva um pouco melhor, com os alas abertos, pela direita, Júnior Santos ou Vidalba, ali é o famoso tanto faz, pode ser o Júnior Santos no primeiro tempo com o Vidalba no segundo tempo, ou o Vidalba no primeiro tempo com o Júnior Santos no segundo, né? Eu até prefiro o Júnior Santos no primeiro e o Vidalba no segundo. O Júnior Santos também é alto, pode ajudar ali, né, na bola parada. Então eu até prefiro o Júnior Santos no primeiro e o Vidalba no segundo. Já pela esquerda, talvez tenha que entrar realmente o Matheus Martins, né? É um mal necessário, já que Montoro não está bem, já que Santi Rodrigues não está bem e o Barreira também não está bem. São três excelentes opções que o Botafogo tem, mas momentaneamente estão muito mal, estão abaixo, né? Principalmente o Montoro, né? Fiz um vídeo recentemente questionando a titularidade do Montoro. Na minha opinião, hoje, Montoro, embora seja o camisa 10, embora seja o melhor tecnicamente do time, com a bola no pé seja o melhor, mas hoje não atravessa boa fase e precisa ir para o banco de reservas. Talvez o Matheus Martins seja mais objetivo, assim como ele foi no jogo contra o Vasco. E aí, nos dê algum tipo de opção pela esquerda. E de centroavante, hoje, sem sombra de dúvidas, é o Arthur Cabral, né? Participou ofensivamente bem de todos os últimos jogos do Botafogo. Fez gol contra o Mirassol, jogou muito bem contra o Vasco, participou da parte ofensiva, jogou bem também contra o Caracas, entrando no segundo tempo e garantindo o nosso empate, né? Fez o gol do empate e fez o gol da virada contra o Coritiba. Então são 4 jogos seguidos que o Arthur Cabral joga bem. Então tem que repegar essa boa fase dele, aproveitar a boa fase e colocar ele em campo. Vai lá, Arthur Cabral, faz o que você faz de melhor aí, faz gol, participa, dá assistência, enfim. Atue e performance, né? Tenha uma boa performance, performe bem pelo bem do Botafogo. Enfim, o Arthur Cabral está tendo uma sequência boa, são 4 jogos seguidos, 4 boas atuações. Então hoje, talvez o Arthur Cabral seja realmente essa referência que o Botafogo precisa no ataque. Por conta do Racing, é um time que do ano passado para cá tiveram muitas mudanças, né? Perderam ali alguns jogadores, perdeu, né, uma base sólida, mas é sempre muito difícil jogar com um time argentino, sempre muito difícil jogar com um time como o Racing, uma camisa pesada, né? Embora não esteja bem, né, no Campeonato Argentino, no último jogo perdeu em casa para o River Plate. Então, e o River Plate também não está numa boa fase, né? Então o Racing aí sempre tem uns altos e baixos nesse momento do campeonato, mas como trata-se de jogar contra um time brasileiro, né? Sempre vai ter aquele algo a mais, aquele que a mais, que vai fazer com que o Racing dê tudo de si no jogo, né? Então é importante o Botafogo entrar firme, né? Entrar concentrado, não cair nessa pilha de que o Racing tá mal, porque assim como o Racing, o Caracas também estava mal, e é muito menos time, né? E o Botafogo não conseguiu vencer. Então é aproveitar esse momento ruim, o clube que vai ter um estádio sem torcida, e tentar vencer para recuperar os pontos perdidos da primeira rodada em casa, num jogo fora de casa, e tentar assumir a liderança do grupo. Então é isso, pessoal. Se você ficou aí até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, também se inscreva no nosso canal, né? Se for inscrito, ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver um vídeo novo ou uma live nova aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.